que estamos nessa temática bem do espaço público e do centro. Eu vou passar para os meninos, para o Luiz Antônio e para a Tina, que também atuaram no centro agora há pouquíssimo tempo, trazendo os lampos deles. E... Você está decidido agora. Posso botar já? Pode colocar enquanto eu vou falando. Bom, a exposição É Só Amor, ela integra um projeto, que é um projeto inclusive maior, que surge exatamente do interesse de trazer à tona as questões da homoafetividade. Então eu propus ele no edital Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Matos, e ele envolve desde a exposição, que a gente diz que ela é uma exposição urbana e perene, que leva o mesmo nome do projeto, É Só Amor. Envolve também duas outras ações, que é um show documento e, por fim, uma performance que vai acontecer até o ano que vem. Essas duas ações elas vão rolar. O que cruza as três ações é exatamente esse caráter de biografia, que acho que até encontra um pouco do que a Thalita estava falando, esse lugar de até onde o meu privado ele torna-se público, ou até onde a minha narrativa pessoal, biográfica, ela pode ser também entendida como uma narrativa ficcional ou uma outra forma de leitura. Então, toda a pesquisa que tenho traçado isso há mais de 5 anos na minha área de teatro, que sou ator de formação, é pensando nesse lugar do que seria hoje chamado esse teatro documentário. Pensando que essa linha entre ficção e realidade, esse lugar do que seria a verdade, ele está mais do ponto de vista de quem assiste do que do ponto de vista de quem faz. Então a gente tensiona os dois lugares e espera que o público, o espectador, a pessoa que assiste, tome o seu partido e defina até onde ele entende que aquilo é real ou não. Isso eu vim fazendo por muito tempo em teatro, junto com a outra companhia, que é o grupo do qual eu faço parte. E aí esse ano eu decidi que eu queria meio que me atravessar por outras linguagens, de como isso poderia ressoar no cruzamento com outras artes. E aí pensei na exposição, que poderia ser exatamente esse espaço onde eu poderia ter o cruzamento entre o que tenho pensado em biografia de teatro com o que seria das artes visuais, da fotografia. A ação do show documento seria esse cruzamento entre teatro e música, e o ato performático, esse lugar entre dança e teatro, gerando um brincamento mais performativo. Para cada uma das ações, eu convidei pessoas que poderiam ser provocadoras. Na exposição, especialmente, eu tenho uma provocação e partilha de criação de Tina Mello, que é artista visual, cenógrafa, figurinista, uma figura aí que a vida me trouxe, e Mayara Ferrão, que é uma outra artista que não está aqui. Eu acabei de receber a mensagem dela, disse que não conseguiu chegar, enfim, passou por uma situação aí em casa. E aí, vai muito nessa provocação também das artes visuais e da fotografia. Quando a gente se encontrou para pensar o que seria a exposição, porque pelo projeto eu fui muito geral, assim, não quis ser muito específico, quis mais trazer o que seria a temática de modo amplo, que era exatamente pensar nessa homoafetividade, como a sociedade trata essa possibilidade de encontro entre amor e morte, pensando como é que um ato de amor ele pode ser gerador de um fato de morte. Então, como é que um casal que está em pleno ato de amor, reverberando esse sentimento, ele pode ser atacado e virar um dado, e virar um número, e virar uma morte social. Então, essa era a grande inquietação de todo o projeto. Então, tratar da homoafetividade passando por esse lugar da homofobia. E aí, quando a gente começou a pensar na exposição, o que mais a gente queria trazer eram imagens cotidianas. E aí a gente ficou se debatendo, a gente elegeu 3 atos que poderiam ser vividos por quaisquer cidadãos, independente de gênero, quaisquer atos, ou melhor, quaisquer cidadãos. E os 3 atos eram um beijo, um abraço e mãos dadas. Apenas isso. E a gente fez fotos a partir dessas 3 ações, onde eu estava junto com um outro amigo, que também é ator. Então a gente foi criando o que poderiam ser essas imagens para serem trazidas nos lampes que a gente já tinha imaginado que seriam lampes em tamanho mais agigantados, para que a gente pudesse realmente convocar um foco direto para isso. E esses lampes seriam fixados em lugares que estão teoricamente jogados, escondidos, sujos, deixados de lado no centro da cidade. Então a gente
meio que mapeou uma região. A princípio seria a Avenida Carlos Gomes, somente a Avenida Carlos Gomes, porque a gente entendia que a Carlos Gomes ainda é um lugar no centro da cidade que ainda tem redutos voltados para a comunidade. Então a gente falou, vamos tentar pegar aqui para chamar a atenção exatamente onde está tendo ação. E a gente mapeou o que seria essa Carlos Gomes, esses prédios, essas lojas, esses casarões, esses muros, e escolhemos os pontos. Uma vez escolhidos os pontos, a gente foi pegar as imagens que mais ficaria condizente com esses lugares, até chegar o dia fatídico de fixar. Foi na segunda-feira, a gente viu os lames, todos muito motivados, a gente foi à rua com a cara e a coragem, virando uma noite, colando os lames. A gente tinha 9 pontos na Avenida Carlos Gomes, onde a gente iria colocar. Só que a gente só conseguiu fixar 3. Por conta do tempo, porque começou a ficar muito tarde, começou a ficar muito cansativo, e a gente decidiu colocar esses 3, ver como é que seria a reverberação. Na noite seguinte a gente colocar mais 2, mais 3, e ao longo de 4 dias a gente teria a exposição fixada na rua. A gente colocou nesse dia em frente à antiga escola de música da UXAL, que fica bem próximo a uma loja de bebês, que tem ali próximo ao 2 de julho. Colocamos próximo ao âncora do Marujo, que inclusive esse paredão próximo ao âncora do Marujo foi o único espaço que não estava, vamos dizer, degradado. Esse muro é o muro de um estacionamento ao lado, e que, por entender que era uma área extremamente privada, viva, com uma rotatividade intensa, foi o único espaço, inclusive, no qual eu fui junto à gerência, negociei, conversei, falei com as pessoas e disse, olha só, a gente quer expor uma obra, e super aberto, claro, não pode colocar. Até aí, ok. Então, era o único espaço que a gente legalmente tinha uma autorização, vamos assim dizer. Os outros eram espaços públicos que estavam completamente degradados, públicos no sentido de estarem completamente degradados. E a gente colocou nesse espaço, próximo na escola de música, e naquela subida da ladeira da montanha, no início da Carlos Gomes, em frente ao edifício Solacap, que tem uma mureta assim, esse daí. Tem uma série de muros que estavam tudo destruído, uma série de outros, vende-se não sei o que, aluga-se, enfim. A gente falou, vamos colocar aqui porque a gente queria um mural, e, inclusive esse daí era o único lugar em que tinham as 8 fotos que a gente escolheu para expor. Então todas as imagens elas estavam aí. Em todas as imagens a gente tentou descaracterizar o que seria a imagem mais direta do meu rosto. Tem uma imagem, que é uma imagem que está bem ali do ladinho, que é a que tem de fato a minha cara total exposta. E que inclusive ela só tem nesse muro, e nenhum outro mais havia. Porque a gente quis não fixar tanto no indivíduo, tentar levar um pouco mais, abrir um pouco mais a discussão. Acontece que a gente fixou nessa noite. Na terça de manhã a gente deu uma volta, o morador dali do Politeama perto, deu uma volta para conferir se estava tudo ok, entender como estava. E aí no final da tarde eu comecei a receber umas mensagens de uns amigos que tinham passado pelo lugar e elas tinham sido todas destruídas, todas tinham sido arrancadas em menos de 24 horas, assim, todas. E a única imagem que tinha sido mantida é exatamente essa imagem que tem o meu rosto diretamente exposto. E na minha testa tinha escrito de caneta, só bala. Coisa que a gente nem tinha percebido, né? A gente recebeu as imagens, destruíram tudo, estava lindo, que absurdo, né? Eu falei, peraí, o que aconteceu? Aí a gente, na noite de terça, foi de novo à rua para fixar outros lames. A gente subiu até a Rua Chile, onde tinha uma antiga situante, em frente ao Opera Palace, fixou um gigantão ali. E aí, quando a gente estava voltando, eu falei assim, peraí, vamos lá de perto, o que foi que aconteceu? Porque a gente só via que tinha rasgado, e os rasgos, eles tinham sido exatamente nos pontos onde o afeto estava explícito. Então, onde tinham as bocas se beijando, rasgaram. Onde tinham as mãos no pescoço, rasgaram. A mão no abraço, a mão na bunda, rasgaram. Exatamente nos pontos onde o afeto poderia estar explícito, onde haviam sido rasgados. Ou seja, não tinham rasgado o lame inteiro, tinham rasgado no ponto, direcionado. E aí quando a gente chegou perto, que eu olhei, eu falei, nossa, escreveram aqui, ó, só bala. Então se a gente tinha uma ideia de que realmente tinha sido uma ação contrária, né, uma ação negativa ao fato das fotos estarem na rua,
talvez uma ideia de não queremos discutir isso, não queremos levantar esse debate. Tinha mais do que isso um recado. Então, tinha, claro, uma frasezinha dizendo do tamanho do ódio que essa exposição estava causando. Ainda assim, a gente resolveu, fixou lá na parada da Rua Chile, voltou, a gente fixou dois outros maiores em frente ao Beco da Baiuca e seguiu. Só que a partir daí a coisa começou a ganhar uma outra cara, né? E a gente começou a repensar o que seria então essa exposição, assim, a ponto da gente alargar, espraiar um pouco as imagens, não ficar somente no corredor da Carlos Gomes, mas também levar para outros lugares onde havia, de algum modo, algum tipo de movimentação voltada à comunidade gay, ou abrindo um pouco mais para a comunidade LGBTQIA, enfim. E a gente fixou então os lames no Politeama, a gente fixou um bem na esquina de entrada do bairro, frente ao quartel, que é uma zona que passa muita gente. A gente achou que ali a gente poderia convocar as pessoas para visualizarem a imagem até chegar na Carlos Gomes como um caminho. A gente colocou também no antigo cinema, no antigo Cinearte, onde tinha um letreiro do cinema, a gente fixou um gigantão, que é próximo à sede, inclusive, da outra companhia de teatro, porque a gente durante um tempo fez show lá, que era música de quinta, e foi um espaço que a gente começou a levar também as drags para fazerem shows ou participações nos nossos shows. E isso foi criando uma movimentação naquele largo, a ponto dos vizinhos começarem a se sentir incomodados e atirarem, inclusive, em determinado dia, balões de d'água, quando a gente tinha uma drag performando. Esse balão quase atinge uma criança, isso gerou um outro fato. A gente entendeu que, na verdade, o que estava incomodando aquela massa, a massa social do Politeama, não era necessariamente os shows de música de quinta, como eles apontavam, mas o fato da gente estar levando, ou melhor, de estar criando, de algum modo, um espaço onde as pessoas elas podiam abertamente, livremente expor os seus afetos. Então, quando as drags começaram a ir também casais, as pessoas ficavam abraçadas, as pessoas se beijavam, não era nada... não era nada, como diz, promíscuo, pelo contrário, era extremamente afetivo o que acontecia ali, mas isso incomodava as pessoas. E a gente só se deu conta disso porque, em conversas com moradores, a gente começou a ouvir muitos relatos de que essa gente nos incomoda, e isso é um absurdo, ter esse povo, ter essas pessoas. Gente, que pessoas? Do que vocês estão falando? Ah, essa gente que se beija, esses homens que se agarram, que se vestem de mulher. Aí a gente entendeu que era realmente uma questão voltada para mais uma questão de negação à homoafetividade. Então a gente resolveu fixar ali também um lambe e a gente colocou um outro próximo ao Beco dos Artistas, entendendo que o Beco foi por muito tempo uma zona de grande resistência e que hoje não mais existe. Então a gente, a partir do momento que a violência atravessa a obra, a gente resolve espraiar ela um pouco mais. E mais do que isso, tinha uma ideia antes da exposição, que era a nossa ideia original, né? Era fixar os lambes, que teoricamente eles seria a metáfora mais poética. Então a gente, chamou fofo, é só um casal beijando, é só um abraço, é só uma mão dada. Era isso. Então a gente iria montar por 4 dias essa imagem pela Avenida Carlos Gomes. Passado isso, a gente iria ao longo de 7 dias, sei lá, por exemplo, às 18 horas, todos os dias às 18 horas, eu passaria em todas as imagens e eu lançaria um balão de tinta vermelha em todas as imagens, durante 7 dias, porque a ideia era dizer, olha como que é, apenas afeto vai virando violência, virando, até ter uma massa vermelha confundida no fundo preto e branco, numa imagem preto e branco, ou seja, era convocar a violência a partir do ato performativo. No entanto, o ato ele não mais foi necessário, porque a violência ela já rasgou de toda a exposição. Então a gente começou, inclusive, a se questionar até onde seria válido ainda lançar, até onde o lançamento não seria um ato de sublinhar aquilo que já estava sendo dito. A gente foi recuando, porque também começou a envolver umas questões de segurança mesmo, assim, como figura exposta nas imagens, até onde transitar por esses lugares também não seria, enfim, uma afronta ou coisas do tipo. A gente começou a receber relatos, enfim, tiveram pessoas próximas que disseram que estavam passando e viram quando estavam rasgando as imagens e tentaram interceder, empurraram e agrediram. Tem uma menina de dança que
disse que estava passando e viu, na hora que o cara rasgou a imagem do estacionamento e ela foi tentar intervir, ele falou, o que, sua sapatona, vai embora, não sei o que, empurrou ela na parede, aí veio uma senhora, ela falou, não, mas a gente precisa dialogar. E aí a senhora já veio querendo bater nela, ela falou, não me bate, enfim, já foi virando um escarcéu. Ou seja, a gente começou a perceber que de fato o negócio estava ganhando proporções talvez um pouco maiores do que a gente imaginou. E a gente chegou inclusive a pensar em recompor, reconstruir essas imagens, assim, talvez, sei lá, o que havia sido danificado, vamos dizer assim, o que foi violado, a gente pensou em cobrir de vermelho e colocar em uma frase, ainda assim é só amor. Mas depois a gente entendeu que a exposição ela já é. Isso, o dano, inclusive, o atravessamento de violência, ele é um retrato do que a gente também precisa assumir como mais um elo dessa exposição. Então, talvez resgatá-la, reconstruí-la, fosse refazer a exposição. A gente deixou isso de lado, essa ideia, e assumiu que a exposição é isso. É mesmo a foto rasgada também, é o lambe que ainda... Tem um lambe, inclusive, da frente da Baiuca, que a gente não sabe até hoje quem foi que passou e recoloriu, botou umas cores, uns contornos meio neon, então recriou, enfim, pensando que está na cidade, e a cidade vai agora reconstruir, refazer, lidar com ela. Mas eu acho que mais do que nunca o que a exposição revela é de como a gente está extremamente aberto, a gente que é gay, a gente que está nessa zona, é extremamente aberto a esses atos, que eles são cotidianos de violência, que muitas vezes são velados, assim, que eu fico pensando o tempo inteiro, e que, enfim, quando começou a ser veiculado na imprensa, as pessoas sempre perguntavam assim, e você acha que tem alguma coisa a ver ligada com a política, com o Bolsonaro, né? Eu falei, olha, as coisas elas não são sim ou não, é também. Agora eu não posso afirmar que é, porque eu não sei quem fez. O que acontece é que a gente fixou antes das eleições, antes do primeiro turno, foi exatamente na semana anterior. E enquanto a gente fixava, muita gente perguntava, é do Bolsonaro, do Bolsonaro, do Bolsonaro? Como se só essa figura fosse capaz de intervir na rua. E a gente dizia, você já viu o Bolsonaro beijar um homem? Você já viu o Bolsonaro trazer alguma coisa de cultura para a rua? Você já viu o Bolsonaro tratar essa questão do afeto? Era a única questão que a gente levantava e seguia fixando. Enfim, eu acho que é muito... traz à tona toda uma questão de um momento em onde a gente podia estar expondo francamente, assim, levantando esse debate, que acho que agora a gente começa a ficar um pouco mais instável. Assim, quando a gente decide não mais intervir, inclusive, na exposição também tem uma questão de segurança, porque a gente não sabe quem está nessas ruas e de que modo essas pessoas elas podem nos atravessar. Pintar o muro inteiro da Avenida Carlos Gomes do Sulacap ia ficar um dia. Então, até onde alguém pode passar e cometer algum ato mais drástico para a nossa saúde física, né? Assim. Então, a gente começou a ficar um pouco também inseguro. Assim. Vou falar só rapidamente. Então, a gente não quis colocar as marcas nem nada, porque a gente entendia que a obra precisava ser preservada. A gente colocou só a hashtag e o QR Code ele tivesse virado um Tumblr, onde a gente tem levantado questões. É só. Olá, boa noite. Então, acho que o Luiz já falou bastante do projeto, deu para entender bem. E aí eu só vou complementar mesmo, pensando no sentido disso que aconteceu com o trabalho na rua, né? Então, assim, claro que quando você tem uma ideia de colocar qualquer tipo de obra no espaço público, isso é passível de intervenções, é quase certo, né? Você colocar lá, inclusive isso é interessante, porque você vai vendo o tipo de reação que vem, né? Que tipo de interação isso estabelece com o público, né? Com os passantes que estão ali, que são coautores também. Mas eu acho muito significativo o tipo de intervenção que esse trabalho sofreu. Porque não é a questão de dizer, mas você colocou um lambe na rua e aí você não queria que ninguém rasgasse. É óbvio que alguém vai fazer alguma coisa, vai riscar, vai rasgar.
mas foi a especificidade do ataque, né? É algo muito particular, assim, a pessoa não saiu rasgando qualquer QR Code, não saiu rasgando uma partezinha que estava folgada, então assim, foi na boca, né? Essa imagem é muito simbólica, assim, vai exatamente no ponto, que inclusive nem é muito baixo. A pessoa fez até um esforço para poder alcançar, porque isso tem uns 4, 5 metros de altura. Para alcançar aquele lugar especificamente, né? Assim como os outros também, que rasgou o lugar da mão e tal. Então isso leva a gente para refletir muito sobre o que a gente está vivendo, né? Não é que esse tipo de perseguição ou de preconceito começou agora, mas a gente entende que estamos num momento tenso, né? Muito mais violento, porque nos últimos anos tínhamos conquistado um lugar de fala, um espaço que nos foi negado há muito tempo. Então, todas as lutas, todas as batalhas que travamos aí para conquistar esses direitos nos fizeram ter um pouco mais de respeito. Então, certos tipos de manifestação não estavam passando tão despercebidas, né? Porque isso estava sendo questionado, estava sendo tensionado. Mas nos últimos tempos, né, digamos que nos últimos 2 anos, isso vem sendo reconfigurado, né, infelizmente, para uma tendência de retrocesso, em que as pessoas voltaram a se sentir à vontade para fazer esse tipo de ataque, né? Então a gente tem visto a rede social, a gente tem visto o próprio ataque à obra. Então, quando a gente pensa nisso, é muito mais para refletir, assim, no sentido de que era um risco real, né? A pessoa que fez isso numa imagem que não tinha nenhum conteúdo sexual, né, digamos que se fosse o problema esse, mas o que ela fez com uma pessoa que fez isso com a imagem, que vai lá, escreve e só bala, é o tipo de pessoa que vai atacar você na rua porque você está de mão dada, né? Então a gente sentiu de uma maneira muito efetiva, não que não se sinta, né, porque os preconceitos são cotidianos e diários, mas o quanto isso está muito potente nesse momento, né? Então, a ponto de certa forma, recuarmos um pouco. Claro, a gente continuou, mas aí a gente preferiu escolher o dia, né? Mudar os lugares. Passamos a fazer algumas intervenções durante o dia, porque a gente estava saindo à noite e achamos que ficava mais complicado, não pela população de rua, que nos recebia super bem, né? Então a gente dialogava, eles vinham, conversavam e tal. Então não tem esse mito de que vão te atacar, que é um morador de rua, que é o perigo, porque não é. Então, era esse outro lugar, né, desses outros tipos de ataque. Então, a gente ficou meio receoso de sair. Normalmente saía eu, Luiz e Berg, né? Então, poucas pessoas, né, a depender de um tipo de provável ataque, a gente ficaria muito vulnerável. Então, a gente passou a sair durante o dia, mas de qualquer forma, é uma exposição grande, né? E a gente mora próximo desses lugares em que as imagens estavam espalhadas, principalmente o Luiz, que estava com o rosto dele ali. Então, é um tipo de pessoa que escreve lá só bala na testa dele, encontra ele na rua e diz: esse sacana que está botando essas fotos aí, né? Não quero que meu filho veja isso. Que é a grande piração das pessoas de achar que a criança não pode ver um beijo homossexual, não pode ver, sei lá, 2 mulheres de mão dadas, porque isso vai criar algum tipo de monstro na cabeça dela que eu não entendo qual é. Então, acho que é uma desculpa, na verdade, né, para querer justificar algo que não tem justificativa. Então, é isso, eu acho que não foi um tipo de interferência normal aos trabalhos que estão na rua, né? Comuns ao que a gente coloca na rua, que obviamente vai aparecer algum tipo de interação e que às vezes é muito bem-vindo, mas assim, sinaliza algo que é muito violento, né? Que é muito sintomático desse momento que a gente está vivendo. Então, a arte, mais uma vez, como esse lugar, né, como o Luiz disse, que a gente pensou em interferir e tal, mas assim, de como ela mesma toma esse corpo e dialoga, né, com a cidade e se coloca nesse enfrentamento, né? Então, esse trabalho acabou entrando, de fato, nesse lugar, assim, de assumir um enfrentamento. Não de que ele quisesse o embate, né? Mas de como as pessoas ainda resistem simplesmente a essa ação de afeto. Então, o próprio título do trabalho já diz muito, porque você coloca lá uma imagem dessa e diz: é só amor, não é nada mais do que isso. E aí, mesmo assim, a gente vê o quanto isso
mexe com essa estrutura aí que se incomoda exatamente com esse sono. Então, era mais nesse sentido, assim, acho que ele falou bastante, era só para salientar esse tipo de interferência, né, que não é uma interferência comum ao trabalho que está na rua, mas o que isso reflete dessa sociedade que a gente está vivendo.